Então, quantas refeições você vai fazer por dia? Ah, Daniela, eu vou fazer café da manhã, almoço e jantar. Tá? Legal. Então, como é que você vai fazer? Almoço. Café da manhã. Vamos começar pelo café da manhã. Eu preciso colocar uma carga índice glicêmico baixo nesse café da manhã, tá? Eu vou explicar o que é carga índice glicêmico baixo, tá? Porque às vezes você nunca escutou ou não sabe como é que é. Então, vamos lá. Isso é muito importante, tá? Para você aprender a melhor escolher os seus alimentos, principalmente a questão de carboidrato. Então, o que é o índice glicêmico? É uma maneira de medir os carboidratos, né? O efeito do carboidrato, a velocidade que ele vai virar açúcar no seu corpo. Então, isso é índice glicêmico. E o que é carga glicêmica? É a quantidade. Então, vamos dar um exemplo. A melancia, pega uma melancia, tá? Ela tem um índice glicêmico alto. Ela vira açúcar muito rápido no seu corpo, tá? Porém, se você come um pedaço da melancia, pouca coisa, um pedacinho, ela vai ter uma carga glicêmica baixa, porque naquele pedacinho, primeiro, a gente está quantificando, então tem uma quantidade pequena, e naquele pedaço a gente tem bastante fibra e água, que vai ser metabolizado mais devagar. Então, sempre importante, carga e índice glicêmico. Pensar em carga e índice glicêmico. Exemplo, vamos lá. Arroz branco. Ele tem um índice glicêmico alto. Ele vira muito rápido o açúcar no nosso corpo, o arroz. Então, ele tem um índice glicêmico alto. E como fazer para deixar o arroz com uma carga glicêmica baixa? Vou explicar aqui para vocês. Ó, então, a gente falou do café da manhã. Então, vamos colocar o café da manhã. Se você quer um índice glicêmico baixo. Vamos lá, vamos comer um pão. Então, eu vou fazer meu café da manhã. Então, ao invés de você pegar um pão que vai farinha, que vai um monte de coisa, troca por uma farinha de amêndoa. Então, um pãozinho com farinha de amêndoa. Ao invés de tomar um suco de laranja, que tem um índice glicêmico alto, troca por um de frutas vermelhas, por exemplo. As frutas vermelhas, elas têm bastante antioxidante, elas são mais azedas, então elas tendem a ter um índice glicêmico mais baixo, tá? Ao invés de usar uma geleia, né, que normalmente, né, vai uma quantidade muito grande de fruta, que normalmente vai açúcar ou algum tipo de adoçante, tenta usar, por exemplo, uma manteiga, que é uma fonte de gordura, entendeu? Então, faça essas pequenas trocas. Exemplo, o almoço. Aí, foi o que eu falei, do carga índice glicêmico. O arroz, ele tem um índice glicêmico alto. E você ama arroz, tá? Você ama. Aí, então, vamos lá. Você está acostumado a colocar de umas 6 colheres de arroz no almoço. Então, o que você vai fazer? Vamos diminuir a carga glicêmica desse arroz, tá? Você não precisa se privar de comer arroz. Você não precisa sofrer porque você está num processo de emagrecimento e o arroz não entra. Isso não existe. Isso tem que estar dentro de um contexto saudável, um contexto que você consiga levar para a sua vida, tá? Então, vamos lá. O arroz. Você coloca 6 colheres. Então, o arroz é um alimento de índice glicêmico alto, então vamos tentar diminuir essa carga glicêmica. Então, você vai pegar de 6, você vai colocar 3 colheres e meia, 4 colheres de sopa de arroz. Coloca ali. E o que vai estar em maior quantidade no seu prato? As verduras, os legumes, né? Uma quantidade de proteína. Então, gente, o arroz, que é o carboidrato, junto com as verduras, com a salada, vai ter um retardo aí nessa questão de virar açúcar rapidamente no corpo. Tá? Diferente se você coloca meio prato ali de arroz e um pouquinho de salada de verdura. Vocês entendem? Visualiza esse prato. Então, é um pouco de carboidrato, lembra, carga glicêmica, diminui a quantidade. Não é para se privar, mas diminua essa quantidade. Então, pouca quantidade. E aí, o que vai fazer o papel da fibra, dessa metabolização desse carboidrato mais lentamente? O que a gente vai usar para fazer esse papel? As verduras, os legumes, tá? Então, isso tem que ter a maior quantidade no seu prato
e o carboidrato em menor quantidade. E sim, pode ser arroz branco, não é obrigado a ser arroz integral, tá? Não tem problema nenhum. Então, e a mesma coisa no jantar. Então, distribua o tipo de carboidrato que você vai consumir, tá? Eu quero muito que vocês entendam que para emagrecer com saúde, para fazer uma estratégia low carb, você não precisa passar fome, tá? Você consegue ter resultados excelentes e o mais legal que eu vejo resultado na prática é que você consegue levar e adaptar para qualquer situação onde você vai frequentar, seja um casamento, seja um aniversário infantil, casa de amigos, enfim, tá? Restaurante. Então você consegue fazer essa adaptação. E isso é muito legal, porque você tem autonomia alimentar, você consegue decidir o que você vai comer. Você não fica escravo de nada, tá? Então, sempre se atentem à carga e índice glicêmico. Se vocês entenderem isso, vocês conseguem fazer qualquer tipo de alimentação, porque vocês vão ter essa visualização do que vai acontecer no seu corpo. E aí fica muito simples, fica muito fácil, certo? Então, lembrando, low carb não é no carb, tá? Então, baixo carboidrato, não é para excluir da sua alimentação. Nós usamos na low carb sempre gorduras boas como fonte energética. Então, não tenha medo das gorduras legais, das gorduras do bem, das gorduras boas, tá?